Eu chavo deu oxo, Chaves do 8, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, de 1972 a 1973, de 1973 a 1980, de 1980 a 1992, um garoto de 8 anos, órfão e pobre que passou a morar na vila com 5 anos. Segundo ele, mora no apartamento 8, mas isso nunca foi confirmado, pois fica quase sempre num barril, que diz ser apenas seu esconderijo. Ele sempre tenta pegar comida e outros objetos dos demais habitantes da vila, e sua comida favorita é o sanduíche de presunto. Demonstra ingenuidade e irrita outros personagens com perguntas ridículas, principalmente seu Madruga, e isso leva a agredir Chaves, quase sempre com cascudos. Seu nome verdadeiro nunca foi dito, pois é interrompido sempre que o tenta dizer. Possui vários bordões, entre eles, isso, ninguém tem paciência comigo, foi sem querer querendo, ai, que burro. Dá 0 pra ele, Zaz, tá bom, mas não se irrite. Tudo eu, e pi, choro. La Chilindrina, Chiquinha, interpretada por Maria Antonieta de Las Nieves, de 1972 a 1973, 1973, de 1975 a 1980, de 1980 a 1992, La Chilindrina, no original. Filha de seu Madruga, é uma garota levada, esperta, mas de bom coração. Em alguns episódios demonstra algum interesse amoroso por Chaves, principalmente naqueles em que aparece a personagem Patty, de que enfrenta concorrência. Também tem ciúmes do pai, porque faz de tudo para tirar qualquer mulher que apareça para ele, principalmente a Dona Clotilde, em seguida a louca da escada ou Glória. Apesar desse negativismo, chegou a ajudar alguns personagens como Chaves, num episódio que ela lhe dá o seu algodão doce. Sempre que o Sr. Barriga aparece na vila para cobrar o aluguel, Chiquinha ajuda o pai a escapar de tal cobrança. Seu choro é bem característico. Ela começa a gritar ué, enquanto esfrega o bumbum. Nas dublagens mais antigas, é chamada de Francisquinha. Não participa da série animada por questões autorais. Chilindrina, que é o nome original da personagem no seriado, é também o nome de um pão doce salpicado de açúcar mascavo vendido no México, além de ser uma alcunha comum nesse país para meninas com sardas no rosto. Dom Ramon, seu Madruga, interpretado por Ramon Valdez, de 1972 a 1973, de 1973 a 1979, 1981, 1982, participação especial. Originalmente Dom Ramon, ele é o pai de Chiquinha. Viúvo desempregado e preguiçoso, apesar de já tido mais de 25 empregos ao longo da série, sendo eles mostrados ou citados. Aparenta sempre querer viver uma vida sossegada, mas seus vizinhos da vila sempre o aborrecem, de tal forma que se enfurece facilmente. Os garotos da vila, sobretudo Chaves e Kiko, costumam atazaná-lo com perguntas ridículas ou brincadeiras, ocasionando numa distribuição de pancadas, quase sempre cascudos no Chaves e beliscões no Kiko. É a principal vítima dos tapas e socos da Dona Florinda, que para defender seu filho, acha que o culpado de seu choro é seu Madruga, em alguns episódios. Realmente é o culpado. O seu Madruga frequentemente interfere nas brigas entre o Chaves e o Kiko, defendendo o bochechudo, mesmo sabendo que a Dona Florinda raramente aceita as suas explicações. Sempre foge do Sr. Barriga para não pagar o aluguel de sua casa, pois sempre lhe deve e atrasa o pagamento. É comum que deva 14 meses, e graças a isso, vive inventando pretextos para que seu Barriga lhe perdoe a dívida ou que espere ser pago. Seu choro é composto de ele esfregar um dos olhos, enquanto faz um esganiçado. Outros bordões são, que foi? Que foi? Que há? Tinha que ser o Chaves mesmo de novo, varia entre estes Noa Sassá. Quando algo grave acontece, este inclusive se tornou um meme muito famoso nas redes sociais, só não te dou outra porque, normalmente após punir o Chaves com um cascudo em sua cabeça e logo depois de imitar de forma debochada o choro do garoto, francamente, com licencinha pro Madruguinha que vai tomar um cafezinho, quando foge dos tapas da Dona Florinda, e toma, quando dá o cascudo no Chaves. Nas dublagens antigas, ele é chamado de seu Ramon. Em um episódio, A Bola de Boliche, é dito que ele tem 50 anos, porém em outro, O Despejo do seu Madruga, ele afirma estar na faixa dos 40.
Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, de 1972 a 1973, de 1973 a 1978. Um garoto de 9 anos é órfão de pai e principal amigo de Chaves. É super protegido por sua mãe, Dona Florinda, e talvez por isso seja presunçoso e chorão. Costuma aparecer com sanduíches de presunto, guloseimas ou brinquedos, com os quais se exibe em frente ao Chaves, o que por muitas vezes gera brigas entre eles. Quando brigam com ele ou machucam-no, sempre chama sua mãe e vai sempre ao mesmo lugar, uma parede de tijolos, chorar emitindo um ruído, arararrar. Quando seu Madruga fala os nomes idiota, burro, animal, entre outros, que corresponde com esta frase, me chamaram. Também diz que tem eu? Ou estavam falando de mim? Pelo mesmo motivo, pois o próprio se acha burro. Seu pai, Frederico, também interpretado por Carlos Villagrán, era marinheiro, e morreu quando seu barco naufragou, acabaria sendo engolido por um tubarão-baleia, segundo Kiko. Seu nome também é Frederico, do qual sua mãe o chama quando está irritada ou zangada. Possui também muitos bordões como, que coisa, não? Ai, cálice, 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 você me deixa louco. Você quer? Compra. Com licencinha, gentalha, gentalha. Diz que sim, não seja, esse mal, diga sim, e não deu. Dona Florinda, interpretada por Florinda Mesa, de 1972 a 1973, de 1973 a 1980, de 1980 a 1990, 1991. Viúva do apartamento 14, ela é a mãe do Kiko. É snob e acha-se moral, econômica e socialmente melhor do que todo mundo, por ser de família rica e tradicional. É viúva de um marinheiro, também chamado Frederico. Depois que esse morreu, Florinda passou a receber uma pensão da parte do governo. Só que a pensão é muito pouca e por isso, vive atualmente num cortiço de periferia. Seu nome completo é Florinda Corcuera e Villalpando, viúva de Matalascalando. Ela protege Kiko de tal forma que é capaz de bater no seu Madruga, geralmente sem querer ouvir explicações dele. Apesar de ser mesquinha e superprotetora, Florinda mostra ser caridosa com seu Madruga e Chiquinha em poucos episódios, e rígida com Kiko, chamando-o pelo nome e proibindo-o de comer e sair de casa. Em certo ponto da história, ela abre um restaurante batizado com seu nome. É constantemente chamada de Velha Coroca, e outros apelidos ofensivos por outros personagens como Chaves e Chiquinha. Professor Girafales, interpretado por Rubem Aguirre, 1973, de 1973 a 1980, de 1980 a 1992, professor das crianças da série, que vai sempre à vila visitar Dona Florinda, que o convida para tomar uma xícara de café em sua casa. É muitas vezes chamado de inconveniente por usar um vocabulário culto demais para os padrões da vila e também por interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. Mostra-se tímido para tentar uma aproximação amorosa maior com ela, sempre levando flores e às vezes presentes para o Kiko. Quando está irritado, usa o bordão tá. É chamado pelas crianças da vila de Mestre Linguiça por ser muito alto, mas seu verdadeiro nome é Inocêncio Girafales. Dona Clotilde, interpretada por Angelines Fernandes, de 1972 a 1973, de 1973 a 1980, de 1980 a 1991, é uma aposentada que mora na vila, é apaixonada por seu Madruga e defende-o sempre que a Dona Florinda tenta humilhá-lo. É bastante atenciosa e costuma oferecer-lhe bolos e outras guloseimas, na esperança de conquistá-lo. Ele, em contrapartida, a trata bem, mas tenta evitar qualquer maior aproximação, fugindo dela. Geralmente as guloseimas são visadas e acabam roubadas pelas crianças da vila. As mesmas crianças, sobretudo a Chiquinha, frequentemente a chamam de Bruxa do 71, como acabou se tornando conhecida por todos, por sua aparência velha e excêntrica. Às vezes, Dona Clotilde se aproveita disso para pregar sustos nas crianças e vê em Glória uma rival quando se trata do seu Madruga. Em algumas ocasiões, o Chaves costuma prestar serviços à Dona Clotilde e parece ser bem tratado por esta, visto que a Dona Clotilde é muito mais generosa e humilde do que a Dona Florinda. No programa Chespirito, sua personalidade permanece a mesma, mas seu interesse amoroso passa a ser Jaiminho. Como revelado em um episódio, o cãozinho da Dona Clotilde, ela tem uma irmã que mora em Paris. Em outro, ela diz que tem 40 anos. Senhor Barriga, interpretado por Edgar Vivar,
de 1972 a 1973, de 1973 a 1979, de 1980 a 1991, é o dono da vila e também o proprietário do restaurante de Dona Florinda. Seu nome completo é Zenon Barriga Y Pesado. Para economizar seu tempo e o salário de um cobrador, prefere ir pessoalmente cobrar o aluguel dos inquilinos, o que geralmente lhe gera inúmeros contratempos, já que acaba sempre recebido por uma pancada acidental do Chaves em sua entrada na vila, sendo bem raro isso não acontecer. Quando não acontece, é comum que seu barriga estranhe ou acredite ser um milagre. Mesmo tendo muitas desavenças com o garoto órfão, ele é uma boa pessoa e demonstra isso, levando o Chaves para Acapulco ou para o cinema quando ninguém mais quis, ou dando seu dinheiro para comprar em seu desjejum, mas não suporta a dívida com seu Madruga, que lhe deve 14 meses de aluguel, chegando a atingir 15 meses no episódio O Despejo do Seu Madruga, parte 1. Seu Madruga sempre inventa uma desculpa esfarrapada para convencê-lo a esperar mais um pouco até que consiga pagar e, em casos extremos, tenta convencer o dono da vila a não despejá-lo. Em alguns episódios, o Sr. Barriga demonstrou uma certa resistência à sua chantagem sentimental, chegando ao ponto de mandá-lo embora da vila de uma vez por todas, porém readmite usando diferentes pretextos. Nono, Nhonho, interpretado por Edgar Vivar, de 1974 a 1979, de 1980 a 1992. Filho do Sr. Barriga, adora comer. É muito usado para cobrir a ausência de um personagem, como a Chiquinha entre 1974 e 1975 e também na série animada, ou Kiko em 1979 e nas sets do programa Chespirito. É estudioso, sempre sendo um grau da classe, mas às vezes dá umas mancadas. É também bastante egoísta quando o assunto é comida, entretanto, costuma dividir com o Chaves livros, brinquedos e dinheiro, demonstrando assim ser mais caridoso com o garoto órfão do que o Kiko. O Nhonho, do mesmo jeito que seu pai, é alvo de piadas ligadas à sua obesidade. Quando alguém o xinga, ele usa o seguinte bordão: olha ele, aém, e também ai minhas costas, meu estômago, quando é acertado por algum objeto. Pops, interpretada por Florinda Mesa em 1974, de 1975 a 1979, de 1980 a 1990, de 1991 a 1992, uma garota mimada e de voz fanha, é sobrinha de Dona Florinda e prima do Kiko. Sempre traz consigo a sua boneca Serafina. É muito vaidosa e algumas vezes quer mandar nos outros, sendo aproveitadora dos brinquedos do Kiko. Devido a uma polêmica envolvendo sua voz fanha, ela teve de ser retirada do seriado por um tempo e retornou depois de um ano. Seus bordões são: vai contar pra sua mãe, personagem geralmente Kiko, no caso de Nhonho. Pops diz pra este contar para seu pai: mas eu vou te acusar. Eu vou contar tudo para minha mãe. Jaimito, eu carteiro, Jaiminho, o carteiro, interpretado por Raul Chato Padilla, de 1979 a 1980, de 1982 a 1991, o carteiro da vila que adora evitar a fadiga. É desleixado e sempre manda que as pessoas procurem a carta em sua bolsa desorganizada. Seu nome completo é Jaime Garabito. Carrega sua bicicleta de trabalho para todos os lados, apesar de na série original não saber andar nela. Nas sets de O Chavo deu Oxo no programa Chespirito, já aposentado, passa a morar na vila, no apartamento da escada do primeiro pátio. Seu bordão é que eu tenho que, ou quero, evitar a fadiga. Ele é proveniente do vilarejo mexicano de Tangamandapio e vive mencionando esse fato a fim de puxar assunto. Dona Neves, interpretada por Maria Antonieta de Las Nieves, 1977, participação especial, de 1979 a 1980, de 1980 a 1985, 1990. Também interpretada por Maria Antonieta, é a avó do seu Madruga e bisavó da Chiquinha, a quem chama de Biscaneta, é um pouco rabugenta e estressada, mas no fundo é bondosa e com alma de criança. Algumas vezes entra em confronto com Dona Florinda e Dona Clotilde, e tem alguns entreveros com o Sr. Barriga. Uma personagem de mesmo nome e personalidade foi interpretada por Maria Antonieta em Chapolin, porém com um histórico diferente. Possui o bordão, que como, e tie como risada. Seu choro é semelhante ao da bisneta, também colocando os punhos para dentro e gritando chué, 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 chué.
Assim como Chiquinha, a personagem também está ausente na série animada, sendo que a avó do Seu Madruga apresentada nesta série possui características mais similares a ele. Patty, interpretada por Patty Juarez, Rosita Bolshot, Ana Lilian de Lamacorra e Patty Estrevel, 1972, 1973, 1975 de 1978 a 1979, de 1987 a 1988. Uma garota encantadora, sobrinha da Glória na série. Seu amor é disputado por Kiko e Chaves, este último gera inveja a Chiquinha. Tem um ursinho de pelúcia grande e branco, que ela diz que o nome é Meu Urso, e o apelido é de Pelúcia, o qual Chiquinha sempre usa como arma para deixá-la triste e irritada. No episódio O Dia das Crianças, é confessado que Patty gosta de Chaves. Glória, interpretada por Maribel Fernandes, Olivia Leiva, Regina Torné e Mari Carmen Vela, 1972, 1973, 1975, 1978, 1987, tia da Patty na série, que reside com sua sobrinha no apartamento 24 da vila. Apareceu em 4 episódios, na qual encanta Seu Madruga, o professor Girafales e até Jaiminho. Deixou Chiquinha, Dona Florinda e Dona Clotilde cheias de inveja. Parece ser bastante atraente e encantadora como sua sobrinha. Foi interpretada na série por 3 atrizes, Maribel Fernandes, 1972 e na reprise de 1973, Olivia Leiva, 1975, Regina Torné, 1978, a mais conhecida no Brasil. No programa Chespirito, Mari Carmen Vela interpretou a personagem em 1987, em que Glória era madrinha de Patty. Até 2012, apenas um episódio da versão com Olivia Leiva era exibido no Brasil, o Dia Internacional da Mulher, em que a personagem não é citada pelo nome. Malixa é interpretada por Maria Luísa Alcalá, 1974, afilhada do Seu Madruga, prima da Chiquinha e bisneta de Dona Neves. Reside no segundo pátio da vila, no 44. É considerada uma personagem estepe para substituir a Chiquinha, que esteve fora do seriado por um período devido à gravidez de Maria Antonieta de Las Nieves. A personagem não foi bem recebida pelo público e foi cortada da série após 3 episódios. No Brasil foi dublada originalmente como Malu. La Louca de La Escalera, Dona Edviges, interpretada por Janete Arceu, 1973, mora no apartamento 23, e é substituta da Dona Clotilde em 2 episódios de 1973. Ela possui uma personalidade idêntica à da Dona Clotilde, inclusive chegando a flertar com Seu Madruga. É chamada de Louca da Escada pelas crianças por dizer coisas sem sentido. Senhor Hurtado, Senhor Furtado, interpretado por José Antônio Mena, Ricardo de Pascoal e Beni Barra, 1974-1976, 1982, ex-inquilino, é o ladrão do episódio O Ladrão da Vila. Era bravo, maldoso e irrita-se muito facilmente. Não gostava dos garotos da vila, mas depois de ter ouvido o pedido do Chaves numa reza, acaba se arrependendo e tornando-se bonzinho. Além de devolver as coisas que havia roubado dos inquilinos da vila, presenteia-o com um sanduíche de presunto. Foi interpretado na série por 2 atores, José Antônio Mena em 1974 e Ricardo de Pascoal em 1976, versão exibida no Brasil. Beni Barra interpretou o personagem em uma 3ª versão para o episódio na temporada de 1982 do programa Chespirito. Godinez, interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, de 1974 a 1979, de 1980 a 1992, outro aluno da escola, não muito inteligente, que aparece poucas vezes na vila. Tem um boné verde com a aba empurrada para trás. Senta ao fundo da sala de aula e sempre acha que é culpado de tudo. Elizabeth, interpretada por Marta Zabaleta, 1974, aparece somente em um episódio, O Festival da Burrice. Peculiar com seus ruídos estranhos e sua fala rápida, ela é muito inteligente. No episódio Isso Merece um Prêmio, ela é citada por Chaves, que compra sua estrelinha de bom aluno. Cândida, interpretada por Ângel Roldan, 1974, outra representante da classe do professor Girafales, é uma garota tímida e quieta. Assim como Elizabeth, também apareceu apenas no episódio O Festival da Burrice. Eu Chapolin Colorado, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, 1976, 1983,
1985-1988, super-herói atrapalhado, porém famoso na América Latina e muito conhecido pelos moradores da Vila do Chaves. Veste-se com uma roupa vermelha dos pés à cabeça, com algo parecido com asas de pano nas costas, antenas na cabeça, as chamadas anteninhas de vinil, calçados amarelos e um escudo dourado no peito em forma de coração com as iniciais CH em vermelho. É chamado por Chaves no episódio Ser Pequeno Tem Suas Vantagens, 1976, para ajudar seu Madruga em seus problemas com Dona Florinda. Nos remakes de 1983, 1985, Reprise, e 1988 de Chespirito, é chamado para ajudar o Jaiminho. O Dr. Chapatin, Dr. Chapatin, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, 1977-1980, é um ganancioso médico idoso. Quando o chamam de velho, ele distribui pancadas com seu saquinho, que sempre está em sua mão. Aparece no clipe da música Se Você é Jovem ainda do episódio Uma Aula de Canto 1977, e é mencionado pelos personagens em muitas ocasiões. Em um episódio de Chespirito em 1980, os personagens chegam até seu hospital, após o Sr. Barriga sofrer um acidente causado pelo Chaves. O Roupavejeiro, Homem da Roupa Velha, interpretado por José Luiz Fernandes, 1972, Homem do Saco que assusta Chiquinha e Chaves. Aparece no episódio mais antigo conhecido da série, Remédio Duro de Engolir, Dom Federico Frederico, interpretado por Carlos Villagrán, 1977, pai de Kiko e marido de Dona Florinda, seu filho herdou o nome. Ele era capitão de um navio da Marinha. Aparece em apenas um episódio, Recordações, quando Dona Florinda, Kiko e o professor Girafales estão vendo o álbum de fotos, veem Frederico. E assim Dona Florinda começa a lembrar da noite em que ele faria a viagem que acarretou na sua morte. Dom Román, seu Madroga, interpretado por Germán Robles, 1975, é primo de seu Madruga. Aparece no episódio O Primo do Seu Madruga, e age de forma muito semelhante a ele. O personagem, na verdade, foi criado para substituir as falas de seu Madruga quando o intérprete deste último, Ramon Valdez, não estava em condições de atuar. No Brasil, houve duas dublagens diferentes para o episódio, uma em que seu nome é traduzido como seu Madroga e outro como seu Romão. Héctor Bonilla, interpretado pelo próprio Héctor Bonilla, 1979, interpretado por ele mesmo, é um ator de novelas do México. Na versão de 1979 de Um Astro na Vila, seu carro quebra bem em frente à vila e entra para pedir ajuda. Quando chega lá, torna-se amigo de Chaves e em seguida se torna amigo de Chiquinha, Dona Clotilde e Dona Florinda. Em um remake de Um Astro Cai na Vila na temporada de 1986 do programa Chespirito, o ator convidado foi Rogério Guerra. Senhor Calvillo, interpretado por Ricardo de Pascoal, 1976, aparece no episódio duplo de 1976, onde quer comprar a vila e transformá-la num edifício de luxo. No Brasil, a segunda parte não era exibida no SBT até 2013, quando ainda era exclusiva para DVD. Ele se apaixona por Dona Clotilde, mas ela o esnoba, chegando a chamá-lo de tarado. Em um episódio de 1982 do programa Chespirito, Horácio Gomes Bolanhos interpretou um personagem parecido, Sr. Barbadillo, assim como Ramiro Orsi, na versão de 1986. Yara, interpretada por Angélica Maria, 1979, durante uma aula do professor Girafales, ela respondeu uma pergunta, pediu para ir ao banheiro e nunca mais apareceu na série. A função da personagem era divulgar a estreia da novela de mesmo nome, transmitida pela Televisa em 1979. Cliente do restaurante, interpretado por Abraham Stavans, 1979. Um cliente que tomava seu café no restaurante de Dona Florinda, quando uma mosca pousou dentro de sua xícara. O Dueno de La Feria, dono do parque de diversões, interpretado por Abraham Stavans, 1979. Outro personagem interpretado por Stavans. É o homem que trabalha no parque de diversões, aparecendo em 2 episódios, que tem um atrito com Dona Florinda e depois com o professor Girafales. O Meseiro do Restaurante, garçom do restaurante, interpretado por Ricardo de Pascoal, 1979, era o primeiro garçom de Dona Florinda. Devido às confusões causadas pelo Chaves, perdeu seu lugar e foi substituído. Dono do restaurante, interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, 1979, é o primeiro dono do restaurante. Aparece no episódio Os Penetras.
Depois que Chaves destrói toda a festinha do professor na casa da Dona Florinda, eles vão a este restaurante, onde comem panquecas. Policial, interpretado por José Luiz Amaro, 1974, um policial que aparece no episódio O Show de Ioios versão 1, de 1974. Fica a paisana pela vila verificando irregularidades. Eumezeiro do Hotel de Acapulco, garçom do hotel, interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, 1977. Aparece nos episódios de Acapulco como um garçom que recebe várias pancadas acidentais do Chaves. Personagens citados. Sente, o menino que o Chaves diz que conheceu na rua e não se sabe se ele existe realmente. Possivelmente deve se chamar Vicente, mas também tem outros nomes como Chafundifórnio e Espiriquidiberto. Irene, outra aluna da classe do professor Girafales. Só foi citada pelo Nhonho em um episódio. E Gino, aluno da classe do professor Girafales, possivelmente um figurante. É citado pelo Godiniz em um episódio como um aluno que faltou à aula sobre higiene. Verônica, aluna da classe do professor Girafales, também possivelmente uma figurante. É citada pelo Godiniz em um episódio como uma aluna que também faltou à aula sobre higiene. Mãe da Chiquinha nunca apareceu em nenhum episódio, mas foi citada em 2. Em um, o despejo do Seu Madruga, é dito que ela morreu quando a Chiquinha nasceu, e em outro, nas pontas dos pés, Seu Madruga fala que ela fez apenas um bolo antes de morrer. Pai da Dona Florinda, é o avô do Kiko, também nunca apareceu, mas já foi citado no episódio Dia dos Namorados, em 1979. Dona Florinda disse que as festas que ele fazia eram melhores que as festas da vila, as quais ela adora criticar. Pai do Seu Barriga, é o avô do Nhonho, só foi citado no episódio O Belo Adormecido de 1975. Seu Barriga disse: um beliscão desse, eu não aguento nem do meu pai, quando Seu Madruga belisca acidentalmente o dono da vila, acreditando que fosse o Kiko no lugar por estarem brincando de encantados. Esposa do Seu Barriga, é a mãe do Nhonho. Também nunca apareceu, apesar de estar viva, mas já foi citada algumas vezes, nos episódios Os Hóspedes do Seu Barriga, O Dia de São Valentim, e O Natal da Boa Vizinhança. No episódio Os Hóspedes do Seu Barriga, ele diz que sua esposa está na velha Espanha, já em O Dia de São Valentim, Seu Barriga diz que ela estava viajando a trabalho. Noiva do professor Girafales, foi citada somente em um episódio, Os Penetras, pois já morreu. O professor Girafales disse que ela era louca e tinha um parafuso a menos. Irmã da Dona Clotilde que vive em Paris e é citada por ela nos episódios em que fica cuidando de sua sobrinha recém-nascida. Tio Jacinto, tio do Seu Madruga e tio avô da Chiquinha. Só foi citado em um episódio, o terno do tio Jacinto, quando morreu e deixou de herança um terno bem largo. Dono da venda da esquina, citado diversas vezes pelos personagens, em especial no episódio Bilhetes Trocados, 1977. Mãe da Pops. Nunca apareceu na série, mas já foi citada várias vezes pela Pops, especificamente quando ela diz: eu vou contar tudo pra minha mãe. Tio da Pops, citado por ela no episódio A Escolinha do Professor Girafales. É fumante e provavelmente não tem nenhum parentesco com Dona Florinda ou Kiko. Tangamandapianinha é uma jovem de Tangamandápio que dizia ser noiva do Jaiminho, mas riu dele quando este tentou andar de bicicleta e levou um tombo. Foi citada por ele no episódio Nasce uma Bisavó. Figurantes. Músicos contratados pelo professor Girafales, 1977. Eram mariachis que acompanhavam o professor Girafales com a ideia de fazer uma serenata para Dona Florinda no episódio O Fantasma do Senhor Barriga, 1977, mas se assustaram com a espingarda da mãe do Kiko e fugiram. Campeões internacionais de ioios, 1974. 2 jogadores internacionais famosos de ioios contratados pelo Seu Madruga em A Exibição de Ioios, 1974. A Mulher de Biquíni de Acapulco, 1977. Uma moça muito bonita e formosa que chamou a atenção do Seu Madruga, do professor Girafales e do Senhor Barriga, durante as férias nos episódios de Acapulco. A Sobrinha da Dona Clotilde, 1973. 1978, 1983. Uma bebezinha que foi confiada a Dona Clotilde por sua irmã, enquanto ela estava em Paris, França. Aparece na série clássica nas versões de 1973 e 1978 e no programa Chespirito em 1983. O funcionário do Hotel de Acapulco, interpretado por Guilhermo Cárdenas,
1977. Um empregado do Hotel Continental de Acapulco que o Chaves confundiu com um ladrão porque ele estava ajudando a levar as bagagens do Sr. Barriga. Cliente do Seu Madruga Cabeleireiro, interpretado por Guilhermo Cárdenas. 1976. Um cliente do salão de cabeleireiro do Seu Madruga, que lia uma revista. Encanador, 1974, 1977, 1983, 1990. Contratado por Dona Florinda para consertar o cano destruído por Chaves e Kiko nos episódios em que faltam água na vila.